Os campeões da bola, 40 anos. A nossa mais respeitosa saudação à audiência dos campeões da bola. Está no ar os campeões da bola, 40 anos. Mais um podcast para a gente contar histórias importantes envolvendo as pessoas que fazem parte dessa história. E no caso especificamente a nossa sempre querida Ferroviária, mas outros esportes badalados também. Hoje, para a nossa alegria, nesse dia 19 de dezembro, às portas do Natal, estamos recebendo um grande amigo. Amigo em todos os sentidos, né? Amigo na profissão que ele exerce, amigo para com os campeões da bola, amigo para com a Ferroviária, para o basquetebol, enfim, amigo do esporte. Além de ser uma figura na sua área profissional da medicina extremamente competente, professor doutor, e não é fácil. Então, a gente tem muita alegria, mas independente de todos esses adjetivos qualificativos que eu usei, e são poucos diante daquilo que ele merece, importa muito para a gente a nossa relação de amizade, que vem desde há muito tempo. Isso nos honra muito, nos orgulha muito, e o que é também muito importante para a gente dos campeões da bola, nos motiva muito. Afinal de contas, somos uma equipe de 40 anos, considerada a mais longeva fazendo rádio esportivo, ou agora nas redes sociais fazendo esporte. E quando a gente recebe uma figura como essa que está aqui do nosso lado, para nós é uma responsabilidade enorme e uma satisfação maior ainda. Professor doutor Luiz Marcelo Inácio Cirino, bom dia, que alegria imensa em poder receber você na nossa casa, que é também a sua casa. Muito obrigado, Zé. Fico até emocionado aqui com as suas palavras. A gente se conhece há muito tempo, né? Sempre o esporte foi uma coisa importante na vida da nossa cidade. E assim como você me fez elogios, eu faço também elogios a você, porque eu vejo que a nossa paixão, que é o esporte, que é o futebol, que é o basquete, deve muito a você, né? Então, você, não só a Ferroviária, como muitas vezes as próprias equipes sofreram muitos problemas, né? Nós tivemos planos econômicos, etc., e você sempre ali, né? Então, uma coisa... Às vezes a Ferroviária podia até perder, mas você sempre estava ali. Então, isso é um agradecimento como torcedor e como araraquarense que eu faço a você. Muito obrigado. Bem, o Marcelo, na verdade você nasceu em Araraquara e a gente sempre tem um roteirozinho mínimo, né? Porque depois a coisa cara a conversa mesmo, que é descontração, à vontade, nada de gesso. Mas você já disse que era araraquarense, eu também sou, e o que orgulha muito a gente. Mas como foi a sua infância? Como foram os primórdios? Como tudo começou? A parte escolar, que com certeza foi muito importante. A sua família fundamental, com certeza. Vamos começar por aí, por favor. Tá bom. Eu sou araraquarense desde 1965, que nós começamos a frequentar o estádio da Ferroviária. Mas eu não nasci aqui, eu nasci na região. Eu sou um borborema que nasceu em Itápolis. Só que meu pai sempre trabalhou aqui na região, então sempre Araraquara foi a nossa referência. Então a gente vinha fazer compra, Borborema até hoje é uma cidade pequenininha, Itápolis é um pouquinho maior, mas também. Então sempre Araraquara foi a nossa referência. E quando nós mudamos para cá, nós fomos morar na Avenida La Salle, 649, que ainda hoje o imóvel pertence à nossa família. E foi ali que começou essa paixão, porque eu atravessava a rua e eu estava dentro do estádio da Ferroviária. Eu, quando mudei para cá, eu estudei no IEBA, estudei com colegas que você conhece bem, eu estudei com o Ricardo Ferrazage, o Maquininha, que jogou basquete, grande compositor e músico, Dr. João Vita Filpe, o Teroca foi meu colega, o Nandão, o irmão do Teroca, o Ulisses, filho do Pelica, que foi um grande jogador de basquete, sim, jogou até no exterior, jogou na Itália. Então eu estudei no IEBA, tive a sorte de ter bons professores, o que eu mais gostava foi do seu Ulisses, de matemática, que era o grande professor. Depois fui para São Paulo, fiz medicina. Fez medicina em São Paulo? Em São Paulo, estudei na USP, lá em São Paulo. E tinha um araraquarense na minha classe, que é o Dr. João Vita Filpe.
E depois acabei ficando lá mesmo, no Hospital das Clínicas, fiz residência em cirurgia geral, residência em cirurgia torácica, prestei concurso para ser virei cirurgião do Hospital Universitário, onde eu fiquei 36 anos, aposentei há 2 anos, e também prestei concurso para ser docente lá na Faculdade de Medicina, que eu sou até hoje, sou professor livre docente na carreira de técnica cirúrgica, na cadeira de técnica cirúrgica. E há 20 anos estou ajudando aqui na Uniara também o curso de medicina da Uniara. Então essa é a minha história. Sempre, uma longa história. Sempre tendo a Ferroviária e Araraquara como uma referência para mim. As pessoas às vezes perguntam assim, né, quem foram... Hoje em dia a gente tem muito antimodelos, né? A juventude Sim. tem muito antimodelos. Mas a minha geração teve muita sorte. Sim. Porque eu sou de 1959, quando eu comecei a entender assim, futebol de uma maneira assim, um pouco mais... O Bazzani já estava no fim. No fim da carreira. No fim da carreira. Assisti jogos do Sim. Bazzani, mas não pude desfrutar do Bazzani, né? da lenda Bazzani. Mas tive aqui um jogador da Ferroviária que sempre foi meu ídolo, não só pelo jogador que ele foi, mas principalmente pela pessoa que ele ainda é, que é o Sérgio Bergantin. Sim, né? sim. Sérgio Bergantin foi o exemplo para mim. E um araraquarense que jogava no Palmeiras, já falecido infelizmente o ano passado, o Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu. Eu sempre digo que a geração da qual eu faço parte teve uma sorte muito grande de ter um ídolo como o Olegário Tolói de Oliveira, como o Dudu, porque pode talvez ter existido jogadores melhores que o Dudu, mas eu acho que homens com caráter, com a honradez, com o que ele representa para toda uma geração, não tem. Então, eu sempre falava para ele com aquela voz, doutor, muito obrigado, que é uma pessoa muito humilde. Aquela voz rouca. Ele dizia, eu falava assim, Dudu, você é um rio que você inundou, né, e várias gerações, né? Ele, doutor, é muito humilde, Sim. né? Só para contar uma história, já que nós estamos no bate-papo. Claro, à vontade. Quando foi inaugurado o Allianz, foi feita uma votação pela internet. Parece que 25 milhões de pessoas votaram. E eram para dar 3 cadeiras perpétuas para os 3 melhores mais votados pela torcida do Palmeiras e pessoas que acompanhavam o esporte. E depois que acabou essa eleição, eu fiquei sabendo, eu também participei dessa votação, que tinha ganho o Ademir da Guia, o Evair Aparecido Paulino, que foi o centroavante do Palmeiras, e o Olegário Tolói de Oliveira. O Dudu. Aí eu liguei para ele e falei, Dudu, você, que alegria saber, né? Ele com aquela voz falou, doutor, os jogos noturnos têm muito sereno, às vezes não me faz bem. Se o senhor quiser, o senhor pode sentar na minha cadeira. Olha, nossa mãe do céu. Você imagina olha. A grandiosidade desse homem, tudo, né? Eu acho que até os últimos dias meus aqui na Terra, eu vou enaltecer a figura desse grande araraquarense. Esse sim, um grande araraquarense. Bom, eu quero só voltar um pouquinho para perguntar a você se a opção pela medicina, que você cursou brilhantemente, foi assim uma iniciativa própria, a família teve alguma interferência, havia algum outro médico na família? Não. No seu caso não foi assim? Não foi. Hoje nós somos 4 irmãos, né? Os 4 são médicos, acho que porque eu sou o mais velho, acho que eles profissão mesmo, né? Tiveram a minha influência. Na verdade, eu fui estudar em São Paulo, fui fazer o colegial em São Paulo e lá acabei me interessando por medicina. Teve uma época que eu estava na faculdade, que o Zé Celso Martinez Corrêa tinha voltado para o Brasil. Eu pensava em deixar tudo e ser ator participando do grupo Oficina. Olha lá, ainda bem que os meus pais me impediram de fazer isso. Isso não. Mas não eu entendo. Porque a carreira artística é uma coisa que não, assim, difícil, Sim, né? Ela é muito sazonal, complicado. E também pensei em uma série de outras coisas, tal, de ir embora para o interior, tal. Mas foi uma coisa assim que eu não sei explicar porque aconteceu. Mas eu já estou no fim da... Hoje, coincidentemente, faz 43 anos que eu sou formado. Parabéns, né? parabéns. Obrigado.
Formei dia 19 de dezembro, que é o dia do Dr. Arnaldo, que é o fundador da nossa faculdade. Certo. E graças a Deus deu tudo certo, sempre já estou agora aposentado do hospital, né? Tô cuidando mais da parte de ensino, mas foi muito bom. E conciliar, né? Conciliar essas partes, né? Da medicina como medicina e o ensino como ensino. Porque são duas peças fundamentais, né? Fundamentais e igualmente importantes, né? E um grande derivativo que eu acho que a profissão médica, principalmente a profissão de cirurgião, eu fui durante muito tempo, eu sou cirurgião torácico, mas trabalhei muito em pronto-socorro, né? Porta, chão de fábrica, que a gente fala, né? E é muito, assim, o custo emocional desses tipos de trabalho é muito grande. E uma das coisas que faz o derivativo para a gente é o esporte, né? Então, o esporte, você assistir, por exemplo, a gente no plantão, lá em São Paulo, sempre ficava com o radinho ligado vendo o programa do Milton Neves, ele começava 8 horas da manhã, terminava quase 10 horas da noite. Então, todo mundo, aí o time de um perdia, o outro brincava, então era... O esporte talvez seja a coisa mais assim... Ele é saudável como prática, mas ele também é muito enriquecedor do ponto de vista espiritual, emocional, a subjetividade da pessoa sendo construída nesses alicerces. Daí vem ainda mais a sua importância aqui na cidade, pela manutenção sempre essa bandeira, né, daqui esportiva. E Araraquara é uma cidade com muita tradição esportiva, né? Então, desde o Clemente, o Anésio Argenton, o professor Escamilha, né, o Marco Batelli, o pessoal da natação, Piscinão, Orselli. Não é só futebol, né? Não. Araraquara é a morada do esporte, não é só a morada do sol, né? É a morada do esporte. E grandes esportistas, aquela Marinette, né, que ganhou São Silvestre, o Marcelo, que faz marcha atlético, Cabrini, enfim. Sempre grandes esportistas. É até chato ficar citando, que eu vou esquecer algum, né? Mas aqui não se joga só futebol. Araraquara sempre teve uma força muito grande no esporte, né? E os campeões da bola sempre juntos, né? Então... são 40 anos e eu 50 anos de Araraquara, porque eu vim para cá em 75, né? Julho agora, se Deus quiser, vamos completar 51 anos de Araraquara. Merece uma comemoração grande aqui na cidade. Mas eu sempre digo aqui, meu amigo, que Araraquara pulsa esporte, respira esporte e vive esporte. E não é só, como você lembrou, eu concordo perfeitamente, não é só com relação a modalidades competitivas, né, como futebol feminino, etc. e tal. Não, a prática esportiva na cidade, por exemplo, corrida, pedestrianismo, vamos falar assim, que é do meu tempo. Todo final de semana tem prova, a gente abre espaço aqui, está sempre entrevistando. E é um pulsar de esporte fantástico na cidade de Araraquara. Tanto é que para o poder público, e não só para essa administração do Lapena, mas do Edinho e das outras anteriores também, Marcelo, Massafera, até do próprio De Santos, o problema é onde abrigar tanta gente, né? Que hoje você vê até a própria base da Ferroviária não tem lugar para treinar. Jogou toda essa temporada de 25 fora de Araraquara. Por quê? Porque o crescimento é grande e não tem como abrigar. Então o poder público tem aí que, inclusive, ficar muito atento a isso, né? Porque não pode deixar morrer essa ideia, né? Eu sempre digo que proporcionalmente pelo número de habitantes de Araraquara, vamos arredondar aí para 250 mil, um pouco mais, um pouco menos, não importa, se faz aqui, de uma forma geral, muito mais esporte do que cidades bem maiores que Araraquara, falando de população. Eu lembro que quando eu mudei para cá, o Gigantão tinha acabado de ser inaugurado, né? E eu lembro, por exemplo, o Francisco Geraldo Castro, o nosso amigo Louco, o professor Castro, a gente chama de Louco, na amizade, né? Ele era um poliatleta, ele jogava vôlei, basquete, etc. E nós tivemos aqui os Jogos Abertos do Interior. Nós tivemos o Oscar, começou praticamente a sua carreira aqui em 75, no Sul-Americano. No Sul-Americano. Então, tem uma curiosidade. Morando ali na La Salle, hoje é ali aquela região que tem umas quadras ali em frente ao estádio, elas eram estacionamento. Acho que você lembra disso. Depois foi construído, principalmente ali em frente o João Manuel do Amaral, a escola. Ali era um campinho que a gente jogava futebol.
E volta e meia, nós tínhamos um vizinho, né, que também é médico, formou em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, Galeno Cerqueira. Junto com o meu irmão Alexandre, eles queriam praticar, eles não eram muito bons de bola, e na nossa época, não jogar bem futebol, você ficava um pouco... Só se fosse o dono da bola. É. E eles gostavam muito de atletismo. E eles fizeram aquele negócio de arremesso de dardo, Sim. Só que eles pegaram um pedacinho de ferro para treinar arremesso de dardo. E o Bebeto, que foi jogador aqui, depois foi treinador, preparador físico, Sim. já infelizmente já falecido, terminava o treino, ele tinha feito educação física, muitas vezes o Bebeto parou ali para ensinar a eles movimentos de arremesso do dardo, entendeu? Então, o esporte aqui é uma coisa que eu acho que Araraquara não consegue viver, né? Se não tiver esporte, né? A gente é muito... inclusive, agora, né, que você vê que campos de várzeas, essas coisas não desapareceram, mas ainda assim, muita gente ainda gosta, pratica e frequenta o estádio, né? Não, e Araraquara, ainda que com altos e baixos, em função, por exemplo, da própria história de campanhas da Ferroviária, era uma verdadeira montanha-russa, aí depois veio o feminino, o basquete da Uniara que brilhou, depois a ABA deu durante certo tempo uma continuidade, que só parou porque houve aquela queda na Marquise do Gigantão, enfim, sempre tem alguma coisa com um pulsar mais forte. Hoje, por exemplo, nós temos o basquete feminino, do César Araraquara, 4 vezes campeão paulista, campeão brasileiro, já disputando torneios internacionais. Então, sempre há alguma coisa a marcar o esporte de Araraquara, independente do momento da Ferroviária. Pode ser bom, pode ser ruim, mas a gente tem, além dela, alguma coisa muito importante, como é o nosso basquete feminino hoje, né? E a gente não pode esquecer também a importância que o futebol feminino da Ferroviária de Araraquara teve na divulgação do futebol feminino no país, no estado, na implantação. No país como um todo. Sim, eu lembro do Fernando Paulilo, épocas, o próprio Douglas Onça, né? Eu lembro a dificuldade que era no começo o futebol feminino, a gente, por frequentar a Avenida La Salle, muitas vezes você ia ver jogo. Eu lembro uma vez que, eu não sei talvez a minha história, eu não invento, mas eu aumento às vezes. E eu lembro que nós tivemos um time, logo no começo, na época do Fernando, que foi, acho que, campeão paulista, se não me engano. O São Paulo Futebol Clube veio aqui e contratou praticamente o time inteiro. Não sei se você lembra disso. E aí o Fernando fez uma peneira aqui com meninas e a Ferroviária montou um time para disputar o campeonato no ano seguinte. E a final foi Ferroviária e São Paulo e nós ganhamos do São Paulo, lembra disso? Quer dizer, a Ferroviária ganhou dela mesma, né? Ganhou, a Ferroviária A ganhou da Ferroviária B. Isso foi motivo assim, de uma alegria muito grande para a gente, né? Aliás, nós tivemos esta semana o Hamilton Carlos, que sempre teve uma história muito ligada também ao futebol feminino de Araraquara, também se deve muito a ele na história. E ele contou passagens assim como essas, né? Que olha, era uma loucura, né? O Extra depois entrou, abraçou o time. Então, futebol feminino, só para referendar, é uma outra coisa importante. Sim. Né? Porque não é só hoje. Hoje nós temos o Corinthians, nós temos o Palmeiras, que eu não tenho dúvida de que com esse interesse da Leila, com os aportes financeiros que ela, não só como mulher, né, mas com a visão que ela tem de presidente do clube, o futebol feminino está crescendo muito, do Palmeiras, e vai crescer mais. Vem aí em 2027 a Copa do Mundo, e Araraquara pode até ter uma participação importante se a gente conseguir construir lá o CT do futebol feminino no Pinheirinho. Enfim, nós temos muita coisa do esporte. A Bia Zanerato, nascida aqui, capitã da seleção brasileira, né? A Marta jogou, a Formiga jogou aqui. Sim. Então tem muita coisa. A nossa história é muito rica, né? Que foi da seleção, né? Esqueci o primeiro nome. Eu estou ficando... Bom, enfim. Enfim, o futebol feminino de Araraquara é um marco, né? É um marco. É um marco. Jogadoras de seleção, com todas as dificuldades, com bicampeões da Libertadores, finalistas da Libertadores, enfrentando Corinthians de igual para igual, coisas. E tenho sorte, porque os médicos, né, que muitos médicos da Ferroviária que trabalham, são, além do colega Leonardo Cunha, já que Deus o tenha,
Hoje o Lucas Pérez, por Sim. exemplo, que é o médico, foi meu aluno, né? Então a gente vai lá. Outro dia eu estava lá no campo e eu estava gritando, mas não era nenhum momento assim importante do jogo. E o cara perguntou para mim, mas para quem que você está torcendo? Eu falei, estou torcendo para o médico. Ele olhou com uma cara meio estranha. Falou assim, legal, né? É uma coisa muito, muito interessante. Bem, a gente vai continuar falando de Ferroviária, entrar mesmo agora nesse assunto que é apaixonante. Eu sei que você tem muita coisa para falar, além dos livros que você já escreveu. Mas eu queria dar um pitaco importante, e você é a pessoa indicada para responder. Não é um questionamento, muito pelo contrário, apenas uma pergunta. Porque quando se fala em medicina, né, de uma certa forma, é o curso que todo mundo quer fazer. Se você tem filhos e filhas na família, muito antes do vestibular, se você perguntar, o que você quer? Eu quero ser médico, eu quero fazer medicina, que a gente sabe que é um curso muito difícil, tão complicado, nem todos conseguem. Mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, é que nós temos na Universidade de Araraquara, quer dizer, na nossa querida Uniara, nós temos esse curso que é recente, mas que a gente, já pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, caminha muito bem, né? Está ocupando um lugar de destaque. Sim. Num assunto que é profundamente importante e delicado, pura e simplesmente, entre outras coisas, porque lida com a vida das pessoas, não precisa falar mais nada. Então, eu queria que você falasse alguma coisinha disso, do esforço do professor Luiz Felipe Cabral Mauro, do Fernando, enfim, de toda a direção e funcionários da Uniara, para que a gente tivesse esse curso, e não só instalar o curso, manter o curso, porque eu imagino que é mais ou menos como os desafios da vida. É difícil você chegar, mais difícil você manter, e se perder, esquece. Vai por aí também, né? Então, quando a gente vê tantos elogios aos cursos da Uniara, e estamos falando, porque você é médico, do curso de medicina, eu queria que você falasse alguma coisa, porque depois aí a gente vai falar muito de Ferroviária. Sim. O curso da Uniara, ele começou em 2006. Então, em 2006, ele foi inaugurado, né? Com a presença o nosso coordenador era o professor Walter Cury Rodrigues, muito estimulado pelo professor Luiz Felipe Cabral Mauro. A gente precisaria de uns 2 ou 3 programas para eu contar para você como é que foi a constituição do nosso projeto pedagógico, a aprovação em Brasília, os pareceres favoráveis que foram feitos, etc. Então ele começou em 2006, ele está agora completando quase 20 anos, né, no ano que vem, já formamos 22 turmas. Todos os nossos alunos, assim, as notícias que a gente tem são pessoas que estão colocadas, muitos já são docentes do nosso curso, como Ramon Carazato, Matheus Schettini, Vicente Matinata Berchieri e outros, né? E nós tivemos uma surpresa agora, para nós não foi surpresa, mas foi uma grande boa notícia esse ano, que o MEC veio avaliar, porque periodicamente o curso tem que ter a sua renovação autorizada pelo MEC. E nós tivemos a visita do MEC, eles esquadrinharam o nosso curso, ficam uma semana inteira aqui vendo tudo, né? Até a gente brinca, até se tem papel higiênico no banheiro, né? Então, uma coisa muito rigorosa, e nós fomos avaliados com a nota máxima do MEC. Ótimo. Então, isso foi uma coisa para nós, assim, que talvez tenha sido um dos maiores presentes que eu já recebi. Graças a muita gente, né? Eu talvez não gostaria de esquecer ninguém, mas eu acho que a nossa coordenadora, a Cíntia Piratelli, uma importância muito grande, o professor Walter Manso de Figueiredo, que é o diretor do César, sim, uma série de outros professores, professor Flávio Módulo. A Uniara tem um time maravilhoso lá dentro, né? Não é só a Ferroviária que joga bem. A Uniara também tem um time lá de primeiro, o Fernando Mauro, o professor Ricardo Mauro, enfim. Mas nós tivemos uma coisa que poucas universidades têm essa sorte, é de estar na cidade de Araraquara. Por quê? Porque a atenção primária em Araraquara, os equipamentos de saúde de Araraquara, os secretários de saúde de Araraquara, os prefeitos de Araraquara, abriram as portas desses equipamentos municipais para que a gente pudesse usar como campo de estágio. Então,
a Santa Casa de Misericórdia, a Gota de Leite, todos os centros de saúde, as UPAs, etc, 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 hoje são campos de estágio. E o curso floresceu por conta dessa força, né? Então a nossa cidade não é brincadeira. É verdade. Ela é muito, muito forte. E o nosso curso, graças a Deus, é muito bem conceituado, muito bem conceituado. O professor Luiz Felipe faz questão que a gente mantenha sempre o rigor, a professora Cíntia, do mesmo jeito, o núcleo docente estruturante, o colegiado. Eu não queria citar mais nomes, porque às vezes você acaba esquecendo alguém, acaba ficando chato, mas assim, os funcionários, o Adilson Marchione, o famoso Bolacha, grande afiano, o Mário, que trabalha lá, que é grande afiano, enfim, tem grandes afianos ali, e para mim é uma satisfação, né? Eu estou desde o comecinho do curso. Ver tudo isso crescer, evoluir. Vi. E o mais legal é você ver assim, que pessoas, né, que foram nossos alunos, hoje vêm sendo os médicos da minha família, os médicos da família do reitor, do professor Flávio Módulo, etc., são todos hoje egressos do nosso curso. Então, você ter a confiança de mandar a sua mãe ser atendido por alguém que você deu aula é uma coisa muito que diz muito. Sim. O que é o curso, né? Não há dúvida. Obrigado pela pergunta. A gente não poderia faltar. Não poderia faltar com essa pergunta, porque, voltando a essa questão do estágio, por exemplo, né? Eu sou totalmente leigo no assunto, mas, de qualquer forma, a gente tem algum ponto de vista sobre isso. E nas UPAs, onde o atendimento é basicamente direcionado à periferia, não só à periferia, de uma forma geral, para a cidade toda, mas, de repente, o bairro usa mais, necessita mais, tem mais necessidade. Então, para a população periférica que é atendida, Marcelo, já é alguma coisa muito importante. Agora, para quem atende também né? Porque você tem toda a teoria do curso, a prática do curso, mas você tem a prática da vida, do atendimento à pessoa que está naquela hora especificamente precisando do seu conhecimento. Do seu humanismo, da sua empatia. Humanismo, porque isso intrinsecamente está ligado à carreira do médico. Né? Não tem como você imaginar um médico sem coração, estou falando no sentido do sentimento, não tem como isso. Então, tudo isso emociona a gente também, não são apenas os gols da Ferroviária, não, né? Mas essas coisas que a gente procura acompanhar, a Uniara é uma parceira importante nossa também, e eu fico muito feliz de ter perguntado e mais feliz ainda de ter ouvido toda a nossa audiência a sua resposta. Obrigado. E a Uniara também sempre teve o esforço participativo cultural aqui na cidade, não só em eventos musicais, como principalmente esportivos, patrocinando. Bom, não dá, né? A história do basquete na Uniara é uma coisa, né, que ficou marcado. Apoio a vôlei, futebol de salão. Tem um menino que é patrocinado, que faz corrida de kart. Enfim, a Uniara sempre teve essa preocupação. E temos o coordenador do curso de Educação Física da Uniara, que é o meu grande amigo piscinão, né? Colega de piscina. Tem história também. História da piscina e fora da piscina. Maurício Frajaco. Exatamente. Né? Campeão, não. Nós tivemos aqui o Guilherme Roseguini, a gente estava falando de futebol, né? de esporte. Araraquara teve grandes nadadores, né? O doutor... o médico otorrino, eu estou ficando... Paulo Sampaio, o Marco Batelli, o Orcélio, o Piscinão, o Maurício Frajaco, teve o Guilherme Roseguini, acho que hoje ainda trabalha na Globo, faz tempo que eu não vejo, mas é daqui, foi campeão. A gente sempre teve grandes nadadores, vou esquecer alguém, mas me desculpe se eu esquecer, mas sempre... Mário José Pinto, né? filho do nosso sempre lembrado José Wellington Pinto, né? Olha, uma marca internacional de atravessar o Canal da Mancha, olha que coisa, né? Não é para qualquer um, né? Dr. Wellington tem uma passagem com ele, não sei se eu posso contar. Mas é evidente. Aliás, não é nem... Não vamos desviar muito o assunto, mas essa figura ainda precisa, como outras que existem,
de uma homenagem Sim. à altura do que ele significou para a gente. Sim. Mas conta essa história aí que é importante. A primeira vez que nós fomos para a final, que nós disputamos a Copa Brasil, a Copa do Brasil, nós tínhamos ganho a Copa Paulista, eu estava lá em Bragança Paulista, tomei uma chuva, trouxe até no ingresso, e tomamos uma chuva desgraçada, eu estava com o Paulo Unzelt, irmão do Celso Unzelt, fomos até a Bragança, e ganhamos lá, Empatamos 1-1, ganhamos aqui, né? Aqui ganhamos lá, empatamos Isso. no finzinho, né? Eles já tinham até um carro alegórico esperando para comemorar, né? E fomos para veio o Juventude jogar com a gente. E eu não pude vir na quarta-feira, que foi o jogo, aqui, uma semana que foi aqui, porque eu estava de plantão lá no Hospital Universitário. Fiquei ansioso, estávamos ganhando de 3-0, eles marcaram o gol deles no finzinho. Falei, esse gol pode complicar, porque tem aquele, complicou, porque é um gol marcado fora. Aí eu não me aguentei, eu saí um dia para ir trabalhar, era um dia que eu não estava no HU, liguei para minha esposa, estou no aeroporto que vou, estou indo para Caxias do Sul, ela queria me matar, né? Você tá louco, é? E quem que eu encontro? na... Esse é o ingresso? Esse é o ingresso da final com o Bragantino. Lá, que a gente foi para provar que eu estava... E aí encontro o José Wellington Pinto, já velhinho, com o sobrinho dele, o Mazinho, que chama o Ebert, que é nosso professor na Uniara. É uma figura também extraordinária, extraordinariamente competente, é uma figura que a gente admira muito. Aí fomos para Caxias, chegamos, fomos comprar o ingresso, chegamos bem antes, fomos no hotel. E quando a gente chega, nós fomos na torcida adversária. E tinha nós três, o 25, e mais 2 amigos que agora... eu esqueci. Mas o 25 pode lembrar uma hora que você conversar com ele. Então nós estávamos 6 pessoas. Nós tínhamos ido de avião, né? O 25 tinha ido de carro, foi uma dificuldade para chegar lá com a bandeira da Ferroviária. Eu estava com a camisa da Ferroviária. Assistimos, acabamos perdendo de 2-0, fomos desclassificados e no finzinho, né, teve uma bola, não sei se você lembra, que quase entrou, ia ser a nossa classificação, mas aí a Ferroviária terminou o jogo, o doutor Leonardo Cunha falou, olha, nós vamos comer uma pizza num determinado lugar, e vocês não querem ir com a gente? Era o Edson Sol, nosso técnico. E nós fomos lá, os jogadores estavam todos tristes, né? Na mesa ali. Nós estávamos em uma outra mesa. E eles estavam todos tristes, muito tristes. O Dr. José Wellington levantou e falou assim, olha, vocês não devem estar tristes, nós estamos muito contentes. Porque vocês deram uma grande alegria para nós, vocês honraram a nossa camisa. Fez um discurso que se eu ficar lembrando, talvez eu vá me emocionar aqui. Uma coisa muito bonita. Então, você tem razão, o Dr. José Wellington está precisando ser reconhecido com a grandeza dele. Ele adquiriu o estádio, né? Foi figura fundamental. Assim como uma outra pessoa que tem muitas histórias, durante muito pouco tempo, ele sempre foi amante da Ferroviária, mas durante muito pouco tempo ele trabalhou na Ferroviária, ele foi diretor esportivo na queda e na volta de 66, que é o Dr. Eduardo Lawande. Sim. Dr. Eduardo Lawande é uma pessoa que, sempre que eu encontro os parentes, o Abdala, todos o neto dele, nosso aluno, o Miguel, Araraquara também está devendo muito para ele. Como médico e como esportista. Ele me conta uma história, né? Se deixar, eu vou... Não, é assim que o programa é. Ele conta que na decisão contra a Ponte Preta, quando a Ferroviária ia voltar em 66 e acabou voltando, ganhamos de 1-0, o nosso goleiro, ele estava meio nervoso. Contra o 15? Contra o 15. De Piracicaba. Era o Machado, Galdino Machado. Galdino Machado. Sempre vinha aqui, parece que já... Não sei se ainda... Eu acredito que não. Que não? Mas ele vinha sempre nas reuniões do Pascoal. Sim. E ele confirmava essa história. Diz que ele estava um pouco antes de entrar no campo, ele estava nervoso, antes e depois do jogo, nervoso, não sei o quê. E chamou o Dr. Lawande e falou, estou nervoso no jogo. O Dr. Lawande meio que, para estimulá-lo, né, falou, você não é de nada, não sei o quê e tal. E ele ficou bravo com o Dr. Lawande, e o Dr. Lawande falou, vou te dar um remédio que vai resolver. Diz que ele voltou no vestiário e tinha um pão
Dr. Lawande pegou um pedacinho do miolo de pão e esculpiu como se fosse um comprimido. Era um miolo de pão. E deu para ele. Diz que quando ele tomou, ele falou, já estou ficando melhor. Aí Que coisa, né? ele pegou o Dr. Lawande pelos colarinhos e falou assim, o senhor me chamou de... Eu vou jogar, nós vamos ganhar esse jogo e quando terminar esse jogo eu vou matar o senhor. Onde já se viu o senhor me dizer isso? Dizer isso. Aí o Lawande disse que quando ele foi posto no chão, falou, já ganhamos esse jogo. Esse goleiro até assim. Aí eu falei, quando acabou o jogo, ele veio te matar. Quem matar? Ele me deu um abraço, tomou cerveja a noite inteira. Coisas maravilhosas, né? De um grande goleiro, Sim, dos grandes goleiros. Nossa, e uma pessoa espetacular, Sim. morava em Ribeirão, jogou muito tempo no Botafogo, vinha todos Galdino Machado. as festas do Pascoal, que é outra pessoa Sim. também que dentro, eu sempre digo, Araraquara teve uma sorte muito grande, a Ferroviária muita sorte de pessoas que preservaram a sua história, Sim. porque você sabe que guardar documentos, a memória é má conselheira em esporte. Sim, é verdade. Porque às vezes quando você vai ver o jornal da época, todas as vezes você vê que você se enganou, né? Às vezes você exagerou alguma coisa. Mas tem pessoas que a nossa história foi conservada como se fossem assim, verdadeiros diamantes dentro de caixinhas e tesouros, né? O Pascoal, inegavelmente, o Pascoal Gonçalves da Rocha, a gente deve praticamente tudo a ele. Muito, muito, muito. Mas só existiria o Pascoal Gonçalves da Rocha se tivesse um outro gigante por trás, chamado Benedito Reginaldo Viviani, o TT Viviani. O TT Viviani você sabe, porque você também enfrentou muitas dificuldades de narrar jogos. E o TT sempre indo, registrando com foto, pagando as coisas do próprio bolso, não cobrando nada pela revelação. Uma simplicidade incrível, né? Um monstro dentro da cidade. Eu sempre que eu encontro TT, eu falo, nós precisaríamos ter uns 10 TTs aqui em Araraquara, a gente passaria Nova York. É verdade. Então o Benedito Viviani, o Pascoal, o Tino, que ainda está vivo, graças a que Deus. recentemente esteve aqui. Esteve no lançamento. Na exposição ferroviária aí do futebol. Que guardou todos esses cartazes Sim. que a gente tem, foi ele que guardou. Uma memória espetacular. O Agostinho Brandi, morando hoje em Rio Preto, estou devendo uma visita para ele. Dr. Aldo Comito, Dr. Aldo Comito, Dr. Parelli, que pese uma série de ser um dirigente polêmico, etc, mas é uma pessoa muito importante na nossa história. Segurou barras muito pesadas. Antônio Moreira, que escrevia os tópicos do passado da AFTA, eu vi a foto dele. Outra pessoa muito importante, Sidney Schiavon, o Bozó, filho dele na época. Roque José Arge. O Roque José Arge. Marcondes Machado. O Wilson Luiz. Sim, o Wilson Silveira Luiz. Né? Infelizmente nos deixou há pouco tempo. O Barufaldi, eu sempre digo assim, que eu comecei, né, assim, escrevendo no começo, mas o Barufaldi foi uma coisa gigantesca na história da Ferroviária, né? Escreveu muita coisa, a gente deve a continuidade, porque eu, né, escrevi o Fonte Luminosa, depois fiz junto com o Celso Zelt o Almanac, né, da Ferroviária, que a gente nunca editou. A gente tem 3 exemplares, um está comigo, outro está com o Celso, outro está com meu pai. São todos os jogos da Ferroviária até ela virar SA. E o Barufaldi fez os jogos, o Almanac, da SA até praticamente quando ele nos deixou. Eles nos deixou. E a gente já procurou, vários personagens políticos de Araraquara nos procuraram para editar esse livro. Porque você sabe que hoje livro Tá difícil. É difícil. Sempre foi. E agora pior. Agora pior, principalmente com a internet, essas coisas todas. Livro impresso é um problema. A gente quer, talvez, conversar com o pessoal do inventário, do espólio, do Barufaldi, e fazer um almanacão. Sim. Né? Isso talvez patrocinado. Eu já cheguei até a lembrar o Edinho na época e o Lapena agora, da gente tentar fazer isso. Não para nós, mas para a história. Para ter essa história. Então o Barufaldi foi uma pessoa muito importante também, e outras pessoas, né? O Fogueira, o Coca, gente que ajudava muito as festas do Pascoal. De uma forma desprendida. Né? Araraquara sempre as coisas foram feitas de maneira
com o coração, Sim, né? com o coração. Por isso que dá certo. É. E é isso que às vezes, né? Outro dia eu fui entrevistado por um repórter seu a respeito dos caminhos atuais Da Ferroviária. Hoje em dia o futebol é uma coisa que custa. Você vê que os times que chegaram na final da Libertadores, etc., são times que têm investimento. Hoje em dia você... É business puro, né? E você não consegue ter bons jogadores convidando eles para morar na antiga pensão do São Geraldo. Está lá até hoje. Não tem o prédio, mas o terreno está lá. Está lá. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo viria fazer isso aqui na Ferroviária. Acho meio complicado. Então as coisas custam muito, né? Então manter um time de futebol em uma situação competitiva é muito caro, a gente sabe. E a SAF, né, o pessoal que está tomando conta, eles mantiveram a Ferroviária existindo, o Edinho deu muita força com o estádio, com todas essas coisas. Mas o que eu acho é que falta, sempre a gente ouve aqui os araraquarenses dizendo que precisava os araraquarenses vestir a camisa da Ferroviária, né? Porque muitas vezes era comum a gente ir no campo e ter pouca gente, né? O que eu acho hoje é que falta para os dirigentes, assim, um pouquinho, se eu pudesse dar como afiano algum conselho, falta talvez hoje a Ferroviária vestir um pouco a camisa nossa. Porque... Vestir a camisa da Ferroviária. Da Ferroviária, porque isso não é uma crítica, isso é uma sugestão. Sugestão. Porque as coisas aqui, muitas dessas pessoas não são da cidade. Sim. O Dr. Walter Cury sempre me dizia, existem os araraquarenses, existem os araraquaranos, que é uma coisa muito difícil, só quem está em Araraquara consegue poder entender a diferença. Né? Então, a Associação Ferroviária de Esportes hoje, graças a Deus, bem administrada, o pessoal também não tem recursos ilimitados para investir, etc. Tem obrigação até, porque são pessoas que vivem disso na vida inteira. Isso. Eles precisavam se tornar a Associação Araraquarana de Futebol, né? Um pouquinho mais, porque a cidade veste, se chamar a cidade veste. Mas a cidade precisa identificar. Antigamente, por exemplo, quanto tempo eu via que a foto Fogueira está aqui na sua foto, quantas vezes era uma referência você passar na ótica, conversar com Fogueira. Hoje em dia tem... Que aprendizado. Sim, e hoje em dia os jogadores da Ferroviária, se a gente encontrar... É que a gente que vai em estádio, o pessoal que é mais fanático acaba identificando. Sim. Mas assim, se você encontrar, eles não criam raízes aqui, né? E muita gente casou, muita gente, nossa, tanta gente, o Sérgio Bergantino era daqui, mora aqui até hoje, o Pio, o Clérice veio a Araraquara, então, nossa, a gente tem muita gente que ficou aqui. Eu acho que, eu não sei qual é a mágica que precisa fazer, mas eu acho que eu gostaria que acontecesse isso. Eu sempre digo, Cirino, o seguinte, que há nessa relação de amor e ódio, Ferroviária Cidade e Araraquara, independente de quem esteja no comando administrativo do clube, no meu ponto de vista, eu sempre brinco aqui, né? Sou até muito repetitivo, quando aparece essa oportunidade de falar. Que se eu fosse me formar em advocacia, coisa que eu não fiz, não sou, e tivesse que defender uma tese, a minha tese seria essa, a história da Ferroviária, a relação Araraquara-Ferroviária. Porque há muito de história nisso, numa cidade nossa que a gente ama, que a gente adora, mas que a gente sabe que tem ainda uma dose muito elevada de conservadorismo, você sabe disso, né? A gente sabe também. Porque a origem da Ferroviária foi uma origem magnífica, não só pela competência, pelo conhecimento do Antônio Tavares Pereira Mina, que já havia fundado o América, né? Engenheiro de primeiríssima qualidade, da sempre orgulhosa Estrada de Ferro Araraquara, e foi ele quem fundou a Ferroviária. Não só por ele, né, mas por tudo aquilo que a estrada oferecia, funcionários, tudo aquilo. Você trabalhava na estação da EFA em Jales e vinha lá o descontinho do seu salário, você era sócio da Ferroviária. Então essa origem abastada da Ferroviária, o Alto Comito comentava muito isso, a gente falava muito sobre isso. Acabou sendo uma parte muito boa, permitiu a montagem de grandes equipes, de títulos dessa
essa parte histórica da Ferroviária que é emocionante, Sim. emocionante. Você pega 67, 68, 69, de quem a gente ganhou, de que forma que ganhou, os talentos, 4-1 no Santos, Pelé perdendo aqui, Pelé perdendo lá. É uma coisa maravilhosa. Só que depois veio o boleto, né? Como sempre vem a conta, vem a fatura, quando se formou a FEPASA, as estradas acabaram, foram todas elas unificadas, e a Ferroviária passou a viver uma realidade para a qual ela não estava preparada. Sim. Não estava preparada. Aí acabou o estádio, e aí a gente volta à figura extraordinária do Dr. José Wellington Pinto, do então prefeito Rubens Cruz, do Gaeta, do José Alberto Gonçalves, que era o presidente da Câmara, e mais, com certeza, outras pessoas que trabalharam muito para que a gente não perdesse o estádio. A Ferroviária, na verdade, chegou a perder o estádio, que foi para a Secretaria do Trabalho do governo Laudo Natel, e o Paulo Sarinho Maluf era o secretário de Transportes. E foi uma luta danada para reaver. E ali, que eu quero também o seu ponto de vista e a sua opinião sobre isso, que para mim é muito importante, começou uma outra realidade. E cadê o dinheiro? Não tem estádio, não tem nada, estão brigando para não perder o estádio. E aí, antes a Ferroviária, que pouco, quer dizer, dependia da estrada, mas não dependia da cidade como um todo. E o time era tão bom, quantas vezes eu ainda, garoto, vinha assistir jogo da Ferroviária aqui. Pegava o trenzinho em Colina e vinha assistir jogo como torcedor, nem sonhava em rádio ainda. Então, e com certeza outras milhares de pessoas também. Quando a realidade apareceu, meu amigo, e agora? Como é que nós vamos fazer? E parte da cidade, que de certa forma era ignorada pela própria Ferroviária, que não tinha tanta necessidade assim, porque a estrada bancava tudo, o time passou a depender da cidade. E aí parte da cidade se voltou contra. Olha, vocês nunca precisaram da gente, né? E agora vocês vêm pedir ajuda? Banana para vocês, né? Eu estou chaprada. Essa parte, por incrível que pareça, eu insisto muito nisso, porque eu tenho essa convicção de que até hoje, meu amigo, passados tantos e tantos anos, isso ainda continua influenciando na relação da cidade com a Ferroviária. Não sei se você pensa assim. A interpretação é perfeitamente correta. Você foi ao âmago, assim, né? Até motivações políticas, sim, né, fizeram também, isso, a também, questão também. do ademarismo, da UDN, etc. Você matou a charada. Eu acho que nós ainda sofremos essa questão. A gente às vezes encontra assim, pessoas mais idosas, saudosas, vamos levantar a ada. Sim, é verdade. Eu estou esperando. O meu segundo livro, né, eu conto, no primeiro eu contei a história da Ferroviária, fizemos um almanaque, depois eu escrevi um livro que conta desde que o futebol chegou em Araraquara até quando a Ferroviária sobe a primeira vez e a ADA praticamente termina. Sim, né? termina. Essa questão também de que durante a época áurea da empresa a Ferroviária, o Aldo Comito dizia que isso era uma verdade, mas uma verdade relativa. Sim. Porque ele me contou que muitas vezes eles tinham dificuldades. Ele contou uma história maravilhosa, talvez até me emociono de te contar. Ele falou que muitas vezes a Ferroviária ia jogar em jogos assim, não tão importantes. Ia fazer um jogo, por exemplo, Ferroviária e um time, será, jogar em Novo Horizonte, ou jogar mesmo em São Paulo, às vezes contra o Paulista de Jundiaí, que na época disputava o Campeonato Paulista. Eles, às vezes, não tinham diretores para mandar, porque as pessoas trabalhavam. Sim. Né? Foi uma época que a FEPASA tinha sumido. E era uma situação assim uma situação transitória e problemática. E que muitas vezes quem levava o time era o Fogueira e o Bazzani, que iam jogar também. E eles iam de trem, por exemplo, disputar um jogo do Campeonato Paulista ou do Paulistinha, por exemplo, em Jundiaí, vamos imaginar. Ou em São Paulo. E eles se hospedavam, jogavam, eles levavam os documentos, eles voltavam. Ele falou: Marcelo, nunca um hotel me ligou para dizer que tinha sumido uma toalha de rosto. Que coisa, né? Subiu um lenço aqui, né? Não tem mais gente assim, infelizmente. Não tem. Infelizmente. Então você tinha o Vanderlei Nonato, o Olivério Bazzani,
o próprio Bruninho, pessoas que ficaram diuturnamente. Perfeitamente. Né? Esse é outro também que precisa ser muito mais lembrado. Né? Muito mais lembrado. É lógico que sempre que a gente mexe com paixão, sim, a gente tem pessoas que às vezes têm óbices contra um determinada, por exemplo, um dia eu estava entrando no campo, sei lá, o Bruninho ou alguém me respondeu um boa noite que eu não gostei, e o pessoal fica um pouco magoado. Então, às vezes a gente está na cidade e você vê o pessoal falando, fulano de tal, quando estava na Ferroviária e tal, mas eles esquecem que se talvez teve 0,5% de falhas ou enganos ou decisões incorretas, teve 99%. Sim, é verdade. E o momento ali também, né? E o momento pessoal, ali, né? Então, o futebol antes era artesanal, sim, agora ele é industrial. E pessimamente industrial. Muito dinheiro e pouco futebol. Meu amigo, tem uma figura que eu quero lembrar daqui a pouquinho, porque a gente não pode falar da Ferroviária sem falar dele. Né? Mas antes, como a gente separou e editou várias fotos, eu gostaria que o nosso querido Marcelo Iafuz fosse colocando no ar aí para que você pudesse fazer o nosso GC aí, né, com relação às fotos, e fique à vontade. Olha, esse é a foto do primeiro livro, né, que eu editei, que foi o primeiro livro escrito sobre a Ferroviária, né, que é o Fonte Luminosa. Ele vem até a década de 90, ele começa contando as histórias desde de um pouco antes da fundação da Ferroviária e vai até mais ou menos quando nós tivemos os difíceis anos que motivaram ela a se transformar em uma SAF. Esse é o almanaque que eu fiz junto com o Celso Unzelt, que hoje todo mundo conhece, é um jornalista da ESPN, que conta todos os jogos da Ferroviária desde que ela foi fundada até a transformação em SAF, e ele foi continuado depois pelo Barufaldi com um livro que conta todos os jogos da Ferroviária SAF. Esse aqui é o Araraquara Futebol e Política, que é o que ele conta a história do futebol desde que ele chegou em Araraquara, trazido pela família Carvalho, porque só a elite praticava, né, futebol. Só a elite, E conta desde aquele tempo. E ali é o Gaspar Berrans Filho, tem uma foto da Ada ali, do São Paulo, de Araraquara, etc. O Candão, né, o irmão dele, eu estou ficando velho, esqueci. E esse livro conta a história do futebol em Araraquara até a Ferroviária subir para a divisão especial e a ADA praticamente entrar em insolvência. Ela continuou depois como um time amador. Foi a subida de 56? Foi essa. Quando se ganhou do Botafogo aqui, 6-3, e o Machado era goleiro do Botafogo. E a partir de 57 a ADA teve que encerrar suas atividades profissionais. Exatamente, foi fundada também pelo Pereira Lima. Nossa, eu encontrei pessoas da... Você deve ter conhecido o Cana, o Arnaldo de Araújo. Demais da conta. Demais da conta. Ele conversava da ADA e chorava. Né? E foi diretor da Ferroviária. Foi diretor da Ferroviária. Desculpa, ele que contratou o Fogueira. Sim, ele que contratou o Fogueira. Olha como uma coisa vai puxando a outra daí. É por isso que a história é magnífica, né, Silêncio? Porque a cada frase, a cada momento, você aprende outras coisas que você ignorava, que você não tinha conhecimento. Né? Exatamente. Esse para comprovar que eu estive na semifinal, né, em São Bernardo, lá assistindo. O meu sogro tinha falecido uns dias antes e nós assistimos este jogo de preto, de luta. A Ferroviária foi para a final, jogando contra o São Bernardo lá. Quase apanhamos ali. Esse foi a final que nós tivemos aqui. Nós jogamos a final da Série C contra o Novo Horizontino. E foi triste, porque nós perdemos a final de 5-2. Mas também eu guardo essa recordação. Mas a Ferroviária foi para B, né? Foi. Independente do resultado, o Novo Horizonte terminou como campeão e a Ferroviária como vice. Aqui eu trouxe, que é uma figurinha que eu tinha desde pequeno, que é um álbum. Tem ali o Rodrigues, tem alguns jogadores, o Parada, o Peixinho, Bazani. Mas eu trouxe para mostrar aquele rapaz que está na esquerda lá. Esse... depois dos meus familiares, meus pais e meus irmãos, esse é o maior ídolo que eu tive na minha vida. Acho que o Olivério Bazani Filho foi um grande craque,
Hoje nós temos uma estátua, mas o Olegário Tolói de Oliveira, eu não consigo falar dele sem meus olhos ficar cheios de lágrimas, sabe? Porque não só pelo jogador que ele foi, mas principalmente pelo exemplo de homem que ele é. Você viu que o Dorival Júnior, quando era técnico da seleção, quando o Dudu faleceu, tio, né, do Dorival se emocionou muito na entrevista, né? O Dudu emociona, eu vou até parar de falar dele, senão... Jogou nada também. Sim, o Dudu jogou, começou no futebol de salão. Ali também é uma ferroviária dos anos 60, 50, FIA. né? FIA, tem Purunga, que morou aqui, o Elcias Pirola, né? Outro também, que também gostava muito de conversar com ele, com a esposa, ali do lado do Rei Bar, ele morava, né? Do Rei Bar, não, do Ponto Chique. Ponto Chique. Ponto Chique. Tem mais? Esse eu e o gigante, né? Sim, não tem dúvida. Pascoal Gonçalves da Rocha, o que esse homem dedicou de esforços, né? Às vezes a gente encontrava ele andando a pé no sol aqui de Araraquara. Isso foi o dia que o Corinthians veio jogar na inauguração do busto. E eu tive uma sorte muito grande, que a Ferroviária entrou com uma camisa que depois foi vendida as camisas. Não sei se você lembra disso. Sim, foi uma camisa especial para o jogo. Para o jogo. E foi vendido na festa e não dava para pagar com cartão, né, porque foi vendido ali dentro do campo mesmo. E eu tinha dinheiro, eu não sei porquê, acho que Deus me iluminou, eu tinha dinheiro em espécie na carteira. A gente não anda com isso. Exatamente. E eu comprei essa camisa que era que entrou o Renato Cajá. Renato Cajá. Então eu tenho essa camisa até hoje, que foi da inauguração do busto do Bazzani. E o camisa 10, o Cajá, essa camisa aí. Que também foi um meia daqueles, muito né? Mais bom, recente, muito né? Mas muito bom jogador, né? Muito bom jogador. jogador. Muito. Aqui, quando o Marcelo Barbieri, um dia antes de ele assumir a prefeitura, ele esteve lá na Santa Casa, eu era da mesa diretora, nós o recebemos, junto com o professor Walter Cury Rodrigues, e eu dei o livro Fonte Luminosa para ele, e ele fez questão de tirar uma foto em frente à Santa Casa. E da escadaria. Da escadaria. Para minha surpresa, no Imparcial, no dia da posse, saiu ele com o livro na mão. Então eu guardei essa foto de um jornal. E que sempre gostou muito da Ferroviária também, né? Sim. A Ferroviária sempre teve... Sim. O próprio De Santos, ele protegeu o estádio. Numa época que a Ferroviária estava quase para perder. Todos os nossos prefeitos, Medina, quando eu cheguei aqui, o prefeito era o Medina, e depois, em várias ocasiões, o De Santos foi o prefeito, o Massafera, Marcelo, Edinho e agora o Lapena. Não há como você se separar de um outro quando se trata da Ferroviária. E você tocou num ponto muito importante, que o Milton Cardoso deve se lembrar bem dele, o Milton, o Malara, né? Os presidentes daquela época que sofreram muito, demais. Se corta telefone, se corta água, se corta luz, se corta tudo. Acho que só não cortava água porque tinha um abastecimento ali que era de uma mina, então não tinham como cortar, não era do DAI. Comprar ingressos num sorveteiro. Exatamente, porque senão a renda era penhorada para pagar as dívidas. Então, todos esses aí deram muito de si. E os homens públicos também, né? Os prefeitos, cada um. E voltando a falar do De Santis, ele declarou, me parece que aquela área de utilidade pública, de interesse público, isso evitava que pudesse ir a leilão ou se tomasse, enfim, aquilo. Uns mais, outros menos, mas a Ferroviária nunca foi abandonada. Abandonada, não. Aí a gente volta ao Rubens Cruz lá atrás, por exemplo, na época que se comprou o estádio por um preço simbólico. A gente tem que ressaltar isso, porque o tempo vai apagando, os mais novos não têm ideias dessas coisas todas. A gente vai falar. Eu me cobro muito disso, viu, Cirino? É por isso que tem essa exposição que a gente vai aumentar, é por isso que você está aqui para falar da história, porque isso eu entendo que é uma obrigação muito grande nossa dos campeões da bola. Certo? Quando você chega a 40 anos, é uma idade madura, isso aqui é para abrir espaço exatamente para a história, para que ela não morra. E até para quem vem jogar na Ferroviária saber onde ele está. Não é um time qualquer, não, filho. Não é um time qualquer. Eu vejo, uma vez, a gente vai, volta e meia, a gente está em Santos, na praia e tal, e você vai ao estádio lá, o Mano Caldeira, o estádio da Vila, que é um templo do futebol, né? Sim, não tem dúvida. Eu não sou santista, mas você entra lá, é impossível você não se emocionar quando você vê ali.
E coisa, não tem lugar nenhum do mundo aquilo, né? Então, eu fico até emocionado. E um funcionário lá que recebe a gente no museu, ele diz que todo jogador que o Santos contrata, seja ele craque ou mais ou menos, né? O diretor pede para ele fazer uma visita no museu, tomar conhecimento, para o cara saber onde ele está entrando. Sim. E o peso da camisa. Fala, olha onde você está. Então, né? Exatamente. Você não está em um lugar qualquer. Então, quando alguém aqui entra na Fonte Luminosa, ele tem que saber que cada tijolinho que tem ali foi posto por um araraquarense com muito sacrifício. Muito sacrifício. Né? E você, Zé, não é por estar na tua presença, você foi uma pessoa que pôs tijolos muito significativos na história da Ferroviária, porque pouca gente teria a fibra e a garra de manter as dificuldades que a gente sabe que você, toda a imprensa passou, viu? Parabéns. Eu agradeço. Viu? Você sabe que isso não é um elogio imerecido. Não, tá? eu agradeço. Mas, tem mais fotos ou acabou? Acabou, tem? Não, tem mais ainda. Aqui. Isso aqui é quando eu lancei o Araraquara Futebol e Política, eu era diretor técnico, diretor clínico lá do Hospital Universitário, e eles fizeram essa matéria no jornal da USP. Eu fiquei super contente e tal na ocasião. Eu era mocinho ainda. Isso aí é quando foi lançado. Eu fico muito triste, Zé, da gente não ter mais grandes jornais. Assim, nós temos jornais impressos Sim. aqui. E eu fico imaginando a dificuldade Sim. que é esse pessoal se manter. Porque se nós quisermos, hoje a internet ela é muito ardilosa, nem tudo que está na internet é verdadeiro, é correto, ou tem valor histórico. E os recortes de jornal, essas coleções de jornais antigos são muito importantes para a gente rever o passado. E nós não temos nem no, por exemplo, o jornal Lance, a Gazeta Esportiva, tudo são jornais que terminaram, eles não são, você não encontra, mas no país do futebol você não tem um jornal de futebol e uma banca de jornal. Isso para mim é uma... Não só para o sujeito ler, mas principalmente para o sujeito, para gerações futuras pesquisarem, etc. Né? Então isso foi Imparcial, que era um jornal que eu adoro, né? E que agora está passando aí por suas dificuldades. Também. Né? A mídia impressa, na verdade, está praticamente desaparecendo. Né? Aqui foi uma das festas do Pascoal, tem o Oberdan Catani, o Tino e o Fábio Cripa. São 3 goleiros. O Fábio jogou na Ferroviária, o Tino também, o Oberdan não. Mas os 3 jogaram no Palmeiras e o Pascoal, muito palmeirense, né? Tirou essa foto e eu apareci aí como papagaio de pirata. Entrei no meio dos O Oberdan Catani. O Oberdan vinha a todas as festas, né? Já também falecido e um jeito também espetacular. Espetacular, né? Uma figura, né? Uma grande figura. Aqui o grande Rodrigo Viana. Né? O Rodrigo Viana é outro também, esquecemos de citar. Não, mas a gente iria mencionar por causa do livro do Clérice, né? Do Clérice. Aliás, eu fui no dia, você fez uma apresentação bonita ali, no dia do lançamento. Lá no Sesc, né? No Sesc, tava o Dimas, um monte de gente estava ali. E ele, simplicidade, né? Uma humildade e um tamanho enorme que ele tem no futebol italiano, né? Isso aí foi quando foi feito o lançamento, eu e ele éramos novinhos ainda, foi quando foi feito o lançamento do livro o Fonte Luminosa. Ele estava me entrevistando, acho que para Rede Mulher que tinha aqui, né? Na verdade, né, o Rodrigo Viana, eu sempre digo isso a ele, tenho um respeito, um carinho muito grande por ele. O Rodrigo era um dos profissionais, fala, Rodrigo, você tinha que ensinar a gente. Porque, por exemplo, eu sou um homem de rádio, sempre fui, são 62, né? 62 que eu comecei em Barreiros, quer dizer, sempre fiz rádio. E você tem os hábitos do rádio, que depois você precisa controlar quando tem imagem, né? Mas o Rodrigo não, o Rodrigo trabalhou em todas as principais emissoras de televisão fazendo esporte do Brasil. Sim. Do Brasil, né? E está conosco aqui, foi ele quem fez o livro do Sérgio Clérice, ele lançou agora uma segunda edição com capa dura. Nossa, e é um verdadeiro batalhador também, como você se referiu, né? A nossa sorte é que essas pessoas não cansam, né? Não cansam. Eles continuam. Né? Às vezes dá uma cansada, mas se arruma a força, né? Essa foto aqui é muito importante. Aquele senhor que está ao meu lado ali, ele já é falecido, ele faleceu com 103 anos, junto com a esposa do Nodila. Ele é o Alberto Lemos.
Ele é um dos fundadores da Ferroviária. Mais do que um dos fundadores, né, de ter assinado ali a ata de fundação. Ele é um cara que depois que ele mudou para São Paulo, ele assistia, eu falei para o Zé, em ondas tropicais, né, 49... 90 metros. 90 metros, essa coisa. E ele ficava bravo porque a estática lá em São Paulo nem sempre deixava ele entender o que estava se passando. É difícil você falar assim quem foi o grande vulto da Ferroviária, né? Mas esse homem aí está entre os 5, 10 maiores patrimônios morais, porque a Ferroviária ela tem um patrimônio moral grandioso dentro da cidade, uma coisa, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Então, você antecipou a resposta à pergunta que eu ia fazer. Não se pode falar da história da Ferroviária sem falar da participação do Alberto Lemos. E na história de Araraquara. De Araraquara, de uma forma geral. Ele escreveu um livro sobre, o primeiro livro sério sobre a história. E eu tive a felicidade de conhecê-lo através de você. Sim. A gente trocava informações. Não, ele era teu uma figura fã, maravilhosa. Ele era teu fã antes de te conhecer, sabe? E eu te contei o gol que você narrou, que para ele foi muito importante e tal. Era uma pessoa espetacular. E viveu até 103 anos. 103 anos, foi enterrado em Araraquara com a camisa da Ferroviária. Na Ferroviária. E interessante que com 103 anos, né, era uma pessoa extremamente ativa ainda. Não, e lúcida. Né? Lúcida. Ele viu jogos, ele contou. Para você ter uma ideia, o Palmeiras procura um jogo que ele assistiu aqui. E como o jornal de Araraquara, o jornal O Popular, que antecedeu o Imparcial começou em 1930, após a Revolução. O Popular foi empastelado com a Revolução, então perdeu-se a coleção. E eles tinham um jogo aqui, ele falou, o maior jogador que eu já vi na vida chamava Amílcar Barbuí, foi um jogador do Corinthians, da seleção brasileira, que jogou no Palestra Itália. Que ele conta que eles tinham um jogo em 1925 aqui. E eu contei para o Fernando Raso Galupo, que é o historiador do Palmeiras, essa história que eu nunca consegui dado, se ele tinha essa coisa. Ele disse que há um telegrama, o Palestra Itália tinha jogado em algum, não sei se em Rio Preto, onde é que era, e na volta eles receberam um telegrama se eles não topavam parar em Araraquara e jogar contra a Associação Atlética Araraquara, na ocasião, em 1925, no Estádio Municipal. E o Palestra parou e jogou, e ele viu o Amílcar jogar, que era o capitão de seleção brasileira da primeira Copa Sul-Americana de 19 que o Brasil ganhou, o primeiro título do Brasil. Só que não há registro disso. E o Galupo está virando o mundo do avesso para descobrir esse jogo. Mas existe um telegrama confirmando que o jogo existiu. Que o jogo foi realizado. Foi realizado. Os benefícios da estrada de ferro. De ferro, exatamente. Que coisa maravilhosa. Tem mais fotos aí, Marcelo? Isso também foi o Moreira, né, o Antônio Moreira, que publicou quando foi lançado o Fonte Luminosa. Aqui também, né, isso foi o saudoso Wagner Bellini, eu imitava ele. Legal, Zé, legal. Aqui, isso é uma foto da nossa infância, né? Aqui, quando a gente mudou, eu sou esse de franjinha aqui, meu pai, minha mãe. Ali o doutor Gilberto Július Davi Delor, grande delegado de polícia aqui. E aquele menino que está atrás do Alexandre, meu irmão, é hoje médico dermatologista muito famoso, Sérgio Delor. O doutor Gilberto foi conselheiro durante muito tempo da Ferroviária, na gestão do Flávio Ferraz de Carvalho e tal. Que é outro que a gente não pode esquecer. Sim. Isso aqui foi quando a gente mudou para Araraquara. Essa casa é em frente à Ferroviária. Ela ainda, essa menininha do meio é minha irmã, que hoje é a doutora Estela Cirino, que é infectologista. Essa casa hoje é o consultório dela. Mas aí que a gente via passar os ônibus. A gente ficava esperando, chegava chamava Baleia, o ônibus do Santos, passava em frente à minha casa quando ia ter jogo, eu ficava imaginando em qual janelinha estaria o Pelé. Aí vinha o Mosqueteiro, eu não sou corintiano, mas era de arrepiar quando ele chegava. Sim, é verdade. Com o time do Corinthians, depois vinha o Periquito, né, que era o time do Palmeiras, vinha com o doutor Delfino Faquina. Então era uma delícia ficar ali vendo esses ônibus passar, né? Então... E a gente tem também inúmeras mensagens aqui, Cirino, do Milton Cardoso, né, do Daniel Reis, o Jonathan Dutra, que é um grande amigo nosso, grande amigo também, um excelente profissional, mandando uma mensagem assim:
sempre grato ao Cirino por tudo que nos ajudou no TCC. Um abraço também para você, do José Carlos Torioni. Marcelo jogava bem de meia direita no campinho de frente ao estádio da Fonte Nova. Isso, esse é o famoso Calé. É verdade. E tantos outros enviando mensagens para você. Calé Torioni, um beijão para você, Calé, para você, pro Daí Del Grande, que a gente chamava de Twin. Tinham tantos craques em Araraquara. Tinha um rapaz chamado Essinho, que jogava bola conosco. Era um craque. Um cara chamado Carlos, um craque. Tinha um jogador que ele é pai de um grande advogado aqui, o Marcelo Cesarino Afonso. O apelido dele era Amendoim, um craque. O Santana tinha um jogador chamado Galinha. Meu, os campos de várzea de Araraquara era... Mas o Torioni está sendo muito bonzinho comigo, porque eu tinha muito mais espírito de luta do que classe. Do que técnica. Do que técnica. Muito bom, né? Quem tem mais aí? Eu vi que você estava... Olha, isso aí sou eu e minha mãe, quando eu defendi o doutorado lá na USP, em São Paulo. E minha mãe estava lá toda orgulhosa. E com toda a razão do mundo. Aqui né? essa foto ela é muito importante. O que está à direita ali é o Dr. João Vita Filpe, da família Filpe aqui de Araraquara. O Reginaldo, Paulinho, a Tereza, Maria Lúcia, todos os sobrinhos, etc. Ele é da minha turma, a gente fez medicina junto, eu sou do meio. Ele hoje é um grande ortopedista aqui na cidade e um grande amigo. E do lado está o Catanduva, o José Adolfo Lopes Bolinelli, que também hoje mora em Catanduva, é dermatologista, fanático pelo Palmeiras, vinha aqui ver jogos da Ferroviária também. O João é santista, né, mas também a gente é sempre Ferroviária antes de ter essa referência coisa, verdade, né? lá em São Paulo, né? Tem aí? Nossa, aqui é a defesa de livre docência, em 2003, quando eu voltei da Alemanha. Eu fui fazer pós-doutorado na Alemanha e fiquei 2 anos lá, e quando eu voltei eu defendi a livre docência. Essa é uma foto desse dia lá na faculdade. Aqui eu trouxe essa foto, primeiro porque o Dudu está nela, segundo porque a escalação é uma escalação muito importante, e terceiro porque foi a inauguração do Ferrão dos Fundos, né, que foi um jogo do Palmeiras. Esse jogo nós perdemos de 1-0. O Ticão atrasou uma bola na fogueira, o quarto zagueiro, para o Sérgio Bergantin. E o César, chamado César Maluco, se antecipou no gol, em frente ao Ferrão, lá do gol do fundo, e foi 1-0 para o Palmeiras. E primeiro, tá o Dudu aí que... Bom, 25, já vale a foto. 25 milhões de pessoas escolheram ele para ter uma cadeira perpétua, mas essa é a escalação que todo mundo escala do Palmeiras, que falam que é a grande academia, e ela jogou uma vez só em Araraquara, que foi... Com esse time, né? Foi com esse time, e o fotógrafo era um fotógrafo que trabalhava com meu pai na delegacia de polícia, e ele tirou e deu para mim essa foto. Eu nunca vi essa foto em outras, então é uma foto... Se você guardar, é uma foto boa. Que é o Leão, Eurículo Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Que ataque, né? E o Ney de... Nova Europa? Nova Europa, que hoje está em Bitinga, né? Sim, está em Bitinga. E também ligado aqui em Araraquara. E então esse foi um momento importante. Estádio cheio, né? Estádio cheio. E eu vou te contar desse jogo aí de uma pessoa que nós esquecemos de comentar, que eu conheci. Augusto Cardillo. Não, eu iria mencionar, quando você tocou no caso do Ferrão do Fundo, sim, eu ia lembrar de 2 pessoas. Do doutor Augusto Cardillo, que é pai do José Augusto Cardillo, sim, que é outra grande pessoa médico aqui, fantástica, oftalmologista. E Antônio Eugênio Nogueira da Gama, né? Que esses 2 também estão inseridos ainda no contexto da história da Ferroviária e não podem ser esquecidos. Não. O doutor Augusto Cardillo, que foi presidente durante muito tempo, e o Antônio Eugênio Nogueira da Gama, porque os 2 tiveram, sim. Eu me lembro das histórias que o Gama e o Cardillo me contavam das viagens até Votorantim, não nem a Sorocaba, Votorantim, para conversar com José Hermílio de Moraes, que era o dono de tudo que tinha lá, na seção de cimento, de material, para que o lance pudesse ser construído. E o doutor Eduardo Lawande me contou que quando teve reformas da linha, eles tiravam os trilhos antigos, e isso ficava onde hoje é o CA, aquela região que era
a Facira ali, o que eram as oficinas da estrada. Então tinha um monte de trilho lá, uma coisa assim, parece que era uma montanha de trilhos. E quando o Maluf veio aqui, o Cardillo falou que aquilo era posse da FEPASA, né? Era um bem público. E o Cardillo falou com o Maluf, falou: governador, esses trilhos que estão aqui, será que o senhor poderia doar para a ferroviária, para a gente vender? E ele falou: não, pode ficar com isso. Só que ele não tinha ideia do que o Cardillo ia fazer. Ele não vendeu a peso, ele transformou em postes de eletrificação e vendeu para cidades do interior e para fazendas do interior. Diz que isso deu uma grana importante para a ferroviária, que foi significativo para o pagamento da construção do ferrão do fundo. Ferrão do fundo. Entendeu? Exatamente. Então, olha a visão desse homem, né? Então, com toda a simplicidade dele. Sim. Toda a humildade. Toda vez que eu passo em frente à casa dele, eu não sei se é da família, ainda da casa onde ele morava, ali perto do parque infantil, eu sempre faço o sinal da cruz. Porque foi um grande presidente. Foi uma pessoa. E eu me lembro dele, do orgulho que ele tinha do filho, né? Que cursava lá nos Estados Unidos. Né? Eu falo isso pro Cardillo. Olha, eu mandei para ele, tinha uma entrevista com o pai dele, em fita cassete, que eu consegui passar para CD e depois mandei de presente para ele. Falou: seu pai tinha um orgulho de você que você não faz ideia. Eu fazia medicina também, por ser médico. Ele falou: meu filho está participando de mutirões de catarata. Ele tinha um orgulho. Lógico, né? Também e o Gama também. Né? O Gama foi outra figura a quem a gente rende as nossas mais sinceras homenagens. É por isso que eu tenho que correr com muita coisa aqui. Não estou falando do programa, não. Da atividade nossa. Sim. Para que essas pessoas não possam ser esquecidas. Porque você vai lembrando. Sim, porque a ferroviária, a história é tão rica que a gente esquece, né? A gente não tinha citado o nome do Dr. Cardillo, do Gama e tantas outras pessoas, né? Que passaram por aí. E é claro, e aí a gente fala de todos, né? Você fala do Milton Cardoso, né? O Milton Cardoso tem passagens incríveis. E o Milton vai vir aqui para conversar conosco, que ele sempre contava. Naquele tempo, a sede administrativa da ferroviária ficava atrás do gol, né? Atrás do gol de entrada ali da ferroviária, ali, que era a sede. E ali que o Milton ficava, com todo aquele fanatismo, né, que ele tinha, né? Então, o que o Milton fazia? O Milton tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele colocava na frente, ficava segurando. Numa mão ele segurava a imagem de Nossa Senhora Aparecida e na outra ele segurava o radinho, ouvindo a transmissão. E teve um jogo danado, que ele vai vir aqui e vai explicar, né? Porque eu não me recordo bem dos detalhes, eu me recordo do fim da história que ele me contou, e com certeza vai confirmar aqui. Então, um jogo tão danado para a Ferroviária que nada dava certo, estava um jogo terrível para a Ferroviária. E o Milton entrou em pânico. Que em determinado momento ele viu que ele havia trocado tudo, ele estava colocando a santa no ouvido e o radinho na mão. Olha, onde a coisa chegava naquele tempo, pelo fanatismo da ferroviária. Então, uma primeira vez que eu fui até a fonte, porque escrever o primeiro livro foi o seguinte: eu fui casado em primeiras núpcias com uma médica portuguesa. Sim. E nós íamos muito a Portugal. E uma das vezes eu fui no estádio José Alvalade, lá do Sporting. E no museu, eu sempre gostei de futebol, fui visitar, era benfiquista, lá torcer para o Benfica em Portugal, mas fui no Sport, que é o grande inimigo, né? É rival. E fui no museu do Sport e vi uma foto da ferroviária do museu. Uma foto pequena, uma fotografia, um quadrinho da ferroviária. E perguntei pro rapaz do museu que foto era aquela. E ele falou: olha, isso aí eu acho que é algum time da África, não sei o que. Veio jogar aqui. Ele contou um negócio, eu falei: não, esse time é do Brasil, né? E é da minha cidade, lá de Araraquara, tal. Ele ficou meio assim, mas ele subiu numa cadeira e tirou o quadro, e atrás estava escrito Associação Ferroviária do Esporte. Foi um jogo que a Ferroviária ganhou do Esporte, lá em Alvalade. E aí eu voltei e eu fui até essa sede administrativa. Na época o presidente era o Milton Cardoso, era o presidente do conselho. E eu perguntei, não vou falar o nome do funcionário, era um sujeito que trabalhou aqui na ferroviária, e eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa de história disso aí, e ele não me deu muito ouvido, entendeu? Era uma época que a ferroviária
não tinha nem almoço para vender, para comprar janta. Era uma época terrível, difícil. Então, naquela época, esse pessoal envolvido com tantos problemas de insolvência financeira, você falar da história de um jogo de 1960, difícil, o cara queria te expulsar de lá, né? Então, as preocupações eram outras. E aí me deu na cabeça de eu falar, gozado, a gente não tem nenhuma grande... Eu tinha coleções, você editava que tinha o Tião, o Parelli vestido de mexicano, lembra disso? O Campeões da Bola tinha edições, recortes do Imparcial, uma série de coisas, mas eu nunca soube. Teve aquela coleção Araraquara no Nacional, que o Gama lançou. Exatamente. Tinha um pouco de história da Ferroviária. Falei, puxa, não temos, né? Eu procurei o Pascoal, tudo. Falei, o Pascoal tinha uma coleção, como ainda é, enorme, de fotografias, o TT. Não, doutor, a gente não sei, não tenho notícia de que alguém tenha escrito alguma coisa. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar, né? Eu comecei. Sim. E quando eu procurei o Milton tinha um funcionário lá chamado Samuel, eu esqueci até, eu agradeço ele, mas eu não sei o sobrenome, eu não sei se ele está ainda na quadra. Que era o cara que... Ele me pôs à disposição todas as atas da Ferroviária. Eu pude consultar. Então, eram pessoas assim diferentes, né? Que a gente... Né, o Milton passou por muitas. Talvez sim. O Milton e o Malara, talvez, junto com o Parelli, acho que os mais sofreram na presidência. Sofreram na carne. Inclusive com ameaças de perder bens pessoais, familiares. Uma coisa muito triste. Coisas que não mereciam muitas vezes ouvir na cidade. Exatamente. Né? Eu acho que essas pessoas, eles a gente não pode esquecer, porque eles passaram períodos muito difíceis aqui na cidade. Não foram momentos gloriosos, porque nós não tivemos conquistas, sim, etc. Mas eles mantiveram a Ferroviária viva. Isso tem um valor, né? Inestimável. Histórico, né? Inestimável. Sim. Mas e de livros? O que você tem para falar? Vai editar mais livros? Já parou? O que você está pensando em fazer? Então, eu tenho conversado com o Tino. Praticamente o Barufaldi quase que esgotou as coisas, porque ele escreveu muita coisa da Ferroviária. Mas muita gente me pergunta que uma das, principalmente o Tino, nós tivemos grandes goleiros da Ferroviária. Nós tivemos o próprio Tino, o Sandro, Fia, Rosan, sim, um monte, né? Abelha, um monte. Tucci, que teve... Sim, Tadeu e outros. E a gente está pensando, eu estou conversando com o Tino, de prestar uma homenagem ao Tino. Sim. E escrever um livro sobre os goleiros da Ferroviária. Sérgio Bergantin, pelo amor de Deus, claro, né? Evidente. Narciso. E Getúlio. Sim. Aí esse é o risco de falar, né? Você vai esquecendo Carlos Alberto, o finado Carlos Alberto, outros. Pavão, nós tivemos goleiros, o Enio, enfim. Então eu estou combinando com o Alexandre Pierini. Que também, desculpe, faz um trabalho. Merece todo o nosso respeito, sou fã dele, o trabalho que ele tem feito lá na Uniara, sim, é fantástico, várias vezes já esteve aqui, vai voltar, é algo que merece ser considerado, sim, como da maior relevância e da maior importância para o esporte da cidade. É outro batalhador. Outro batalhador. Então combinei com o Alexandre da gente começar a fazer esse levantamento. Queríamos fazer isso para lançar o Tino vindo aqui. Então o Tino já tem uma certa idade, sim, a gente vai tentar fazer isso logo. O grande medo que eu tenho, Zé, é que quando você escreve uma coisa e você acaba esquecendo alguém, às vezes foram goleiros assim, foram personagens, não é que não foram tão significativos, porque até uma pessoa que eu lembro muito, que era o Linércio, né, que já faleceu, que vendia churros, vendia pipoca lá no... Todos são importantes na Ferroviária, do porteiro ao centroavante, sim, todos foram. Mas, às vezes, quando você está contando uma história, você, às vezes, esquece. E eu tenho medo de, por exemplo, apesar de a gente ter todos os levantamentos dos goleiros, essa coisa toda, da gente esquecer alguém. Ou não conseguir, por exemplo, resgatar a história de alguém. Certo. E eu magoar pessoas. O problema de escrever história, sim, esse é o problema. Então eu estou conversando com o Alexandre da gente conseguir ser o mais rigoroso possível. Sim. Só que muita gente já morreu, talvez a gente não consiga foto de todo mundo, a gente talvez tenha que fazer
em alguns uma pequena citação, outros têm histórias grandes para serem escritas, né? Então, atualmente nós temos debatido sobre isso. Como fazer, dar o nosso melhor para isso e fazer com que praticamente todos se sintam representados, né? Mas isso é muito difícil mas nós vamos tentar. Contar histórias é uma coisa maravilhosa, exige muito, mas é uma dose de responsabilidade fora do comum. Né? Sim. E o gozado é que goleiros são mais... como é que eu vou te dizer? Quando a gente procura documentos, por exemplo, o Tino tem uma documentação muito grande, o Sandro teve uma documentação muito grande, o Sérgio tem uma documentação muito grande. Normalmente goleiros são mais zelosos, né? Acho que talvez eles ficam mais isolados. Porque, como dizia o Nenê Prancha lá atrás, né? Onde o goleiro pisa, não nasce grama. Então, assim, grandes documentações eu consegui com goleiros. Eu agora entrei em contato, eu já tinha conversado com o saudoso baiano, Carmo Davi. O pai dele foi muito amigo do meu pai, o seu Otacílio, lá em Matão. Conversei com a filha, Juliana. Ela pôs à disposição também a documentação que o pai dele guardou, jogou no São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira. Craque. Vinha muito nas festas nossas aqui. Tivemos 2 baianos, né? Que é o lateral, que jogou na defesa, e esse baiano artilheiro, que era atacante. Eu sempre escalo, né? Eu falo sempre Sérgio, Baiano, Fernando, Ticão e Fogueira. Né? Aí Muri, Ademir, Nicanor, Zé Luiz, Lancinei. Esse era o time da minha infância, né? Que a gente não esquece. Não esquece. O Nicanor de Carvalho, hoje foi um técnico também, né? Dirigiu. Era outro. A gente sempre via contar uma história para você. Morando na La Salle, a gente via passar os ônibus, ia passar os carrões, né? Eu lembro que o Nicanor tinha um Galaxy, ele tinha jogado em grandes times, Portuguesa e tal. E o Ademir, que jogava aqui, o Ademirzinho tinha um carro esporte bonito. Mas a gente via jogadores que vinham de trólebus, descia no ponto e passava em frente à minha casa com a chuteira debaixo do braço. Exatamente. Tinha o Tite, o Coquinho, que eram pessoas que estavam começando, né? O Bianca, que jogava, comemorava, imitava o César Maluco, subia no alambrado. Coisa, um passado, ainda bem que a gente teve a oportunidade. Deus nos permitiu ver todas essas coisas. Meu amigo, vamos falar então, caminhando aí para a página final desse bate-papo fantástico, da Ferroviária de agora. Né? Estamos aí com o campeonato da Série A2 terrível às nossas portas, né, para começar agora. O rebaixamento doloroso da forma que foi da Série B para a Série C, que esse é o tipo de rebaixamento seria difícil da gente se conformar, né? Porque existem rebaixamentos e rebaixamentos. Sim. E já passamos por muitos, né? O time está escolado com isso. Mas durante esse ano foi triste porque praticamente foi um autoflagelamento, né? Foi isso, em função de tantas oportunidades perdidas, etc. Deu no que deu. Mas eu quero a sua opinião sobre isso e a visão que você tem como torcedor profundo da Ferroviária que você é em relação ao que pode ou aquilo que precisa acontecer a partir do ano que vem. Olha, Zé, torcedor falando normalmente é complicado porque a gente não está por dentro das dificuldades, né, que você sabe que um clube normalmente tem. As situações de vestiário, situações de diretoria, etc. Eu fiquei muito triste, eu imaginava que nós iríamos conseguir escapar, porque foi por muito... Foi um tiquinho, né? É isso que irrita. Nós perdemos muitos pontos em casa, mas assim, é que agora que aconteceu, né? Mas eu dizia isso, eu comentava isso lá na Uniara durante o campeonato. Disputar a Série B, tanto a Série B de Campeonato Brasileiro como a A2 no Campeonato Paulista, você precisa ter costas espessas, você precisa ter, como o pessoal fala, ser um time cascudo. Nós temos jogadores muito bons. Nós tivemos Fernandinho, enfim, não vou citar porque também vou esquecer, o próprio Carlão, nós tivemos... Mas eu acho que faltava um pouco mais de casca. E não quero, porque inclusive ele é parente do meu grande ídolo, Sérgio Bergantin. Eu achava que o técnico, que a Ferroviária deveria ter nada contra a pessoa, nada contra a competência,
Mas para disputar esses campeonatos, você precisa ter técnicos tipo Pintado, Hélio dos Anjos, gente que já militou muito nessa questão. Porque nessas disputas, e o Aldo Comito contava histórias para mim terríveis, o jogo não é só 11 contra 11. Então tem muitas outras coisas envolvidas. E talvez os dirigentes profissionais hoje da Ferroviária, eles militam, né, os Bertolucci, etc., com nível... É uma prateleira bem lá de cima. Bem né? lá de cima. E o chão de fábrica é muito diferente. É muito diferente. Não quero levantar suspeitas, nada disso, mas nós temos problemas, sim, com arbitragens, é complicado. Jogo interior tem mais coisa em jogo do que a gente imagina. Do que o próprio jogo. Do que a própria bola, né? Então, talvez eu acho que tenha faltado um pouco de experiência nessa área, porque o nosso técnico era uma pessoa boníssima e entende muito de futebol, o Bergantin. E depois nós tivemos no fim... Claudinei Oliveira. Claudinei, etc. Mas precisava de uma coisa mais, os diretores esportivos, essas coisas, gente mais dada a essa... Quando nós tivemos alguém que tinha trabalhado no Monte Azul e todo o time, como foi o Edson Só, não estou dizendo que o Edson Só era melhor técnico que essas pessoas, ou que nem era pior, ele tinha uma outra vivência. Essa vivência de terrão, de jogar em time... De corredores. De corredor, vivência de alambrado, que hoje em dia que eu acho que é o que falta um pouco para esse pessoal que abraça a SAF. Não só na Ferroviária. Os empresários, eles são pessoas que empreenderam, são pessoas que são vencedoras, são pessoas que têm... Mas falta um pouco esse feeling, né? Esse feeling, eu acho. Porque você vê, nós temos como dono da Ferroviária, o Bertolucci, é considerado o maior empresário do Brasil e um dos maiores do mundo. Sim. Quer dizer, o negócio dele é lá em cima, com Manchester City, Bayern de Munique, e vai por aí afora. Sim. Vai por aí afora. Então, de repente, né, essa é uma visão que a gente debate muito aqui, né, e há uma concordância total com tudo que você está falando. A Ferroviária passa a ser alguma coisa pequena para ele, ou para eles, mas muito grande para nós. Sim. É exatamente esse problema, essa equação que a gente tem que resolver. Porque não basta só o dinheiro. Dinheiro tem, nunca faltou. A estrutura da Ferroviária sempre foi muito elogiada, porque a Ferroviária dá para quem joga aqui, muitos times da Série A do brasileiro não dão. Sim. Só que, falta alguma coisa, falta um pouco mais, aí a gente volta lá atrás da conversa, né? Falta aproximação. Fala, vou dar um pouco mais de atenção aqui, né? Que foi efetivamente aquilo que também faltou, além dos gols que a gente não fez. Então, mas você sabe que o último jogo que nós tivemos aqui, tinha um pessoal bravo lá, né? E eu nunca, assim, a gente sofre tudo, mas talvez por característica pessoal, eu nunca assim entro em polêmica. Eu normalmente sofro em silêncio. Mas tinha um pessoal meio exaltado lá, né? E eu conversando, pessoal, eu conheço muita gente, estava conversando lá. A impressão que eu tenho, eu usei uma metáfora. Quem sempre comeu camarão e lagosta, talvez quando precise fazer um arroz-feijão, ele não fica tão saboroso quanto quem sempre fez arroz e feijão. Né? Exatamente. Então eu acho que... Não está preparado para isso. O chão de fábrica é diferente. É diferente. Um engenheiro faz o projeto, mas quem monta a coisa é o operário. Então, eu lembro do Dudu me contar que uma vez o Ferroviária estava para descer, em 80, se não me engano, ou qualquer coisa assim, 81, ele tinha saído eu não sei se do Juventus, enfim, ele não estava dirigindo clube nenhum, ele se ofereceu, ele veio aqui, ele ficou 6 meses, ele conseguiu salvar a Ferroviária. Eu falei para ele, o que você fez? Ele falou, eu só fiz uma coisa, lembrar os atletas que eles estavam jogando na Ferroviária, entendeu? Então, o pessoal não tem muito essa tradição, essa casca afiana, né? Não significa que eles sejam pessoas, né, ruins. Contra, não se trata disso. Se trata que eles, talvez agora, eles precisavam, talvez, desse aprendizado.
Mas nós não precisávamos dessa tristeza. Chegar a esse ponto, para que eles pudessem aprender alguma coisa, se é que aprenderam. Porque vai ser muito... Eu acho que subir para a Série A1 não é tão complicado quanto voltar para a Série B. Para a Série B vai ser um problema. Porque os campeonatos vão ficando a cada temporada muito mais complicados, mais difíceis. E a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Se você buscar a Série A2, por exemplo, de 1997, quando a Ferroviária caiu para a divisão de baixo, comparada com hoje, é totalmente diferente, as dificuldades são outras, né? Eu sigo também totalmente essa linha de raciocínio, né? E depois nós temos uma cidade onde a Ferroviária é alguma coisa muito importante. Não é só um time de futebol, é uma história de 75 anos e etc e tal. Agora, de repente, para quem está no patamar superior, acostumado a lidar com grandes equipes, com grandes jogadores, com merecimento, eles conquistaram isso. E com mérito. O Bertolucci não chegou onde ele chegou por acaso, não caiu no colo dele, não, de jeito nenhum. Ele é jovem ainda. É um vencedor. Vencedor, absolutamente vencedor, não há nada contra isso. Tanto aqui dentro daquela linha de pragmatismo, que como eles veem o futebol, para o time eles dão tudo. Talvez não cobrem como deveriam cobrar pelo que eles oferecem, porque eles acham, no entender deles, talvez, que oferecendo isso é o suficiente, mas não é, provou que não é. Então aí precisaria parar o elevador, não lá no 15º andar, mas aqui no segundo, no terceiro, para ter essa aproximação maior com a cidade, com o próprio time, e ter a humildade de aprender com os próprios erros, porque os grandes aprendem, os grandes também erram. A diferença é que quando eles erram, ninguém precisa ficar sabendo, mas eles falam, olha, isso aqui não pode fazer mais, isso aqui eu pisei na bola. Então, eu acho que isso aí é que está faltando, né? Esse aprendizado que, apesar do dinheiro, eles não tiveram nessa temporada da Ferroviária. O Aldo me contava uma história que o mundo não é mais assim, mas é uma história que é sempre significativa. Que quando vinham times, aqui tinha jogo em Araraquara, normalmente os árbitros vinham pela estrada de ferro e ele designava um diretor para ir recebê-los, levava até o Hotel Irapuru do Miquete, para eles tomarem um banho, fazer um lanche ali antes de ir para o jogo. E a Lupo, na ocasião, fazia meias, vinham em uma caixinha linda. Hoje em dia não é mais assim, mas tinha uma caixinha linda. E que às vezes eles põem alguma coisa dentro da meia, né, pro juiz. E que um dia o Doca, que também é falecido, você conheceu, tinha do Trio Marajoara, que tinha até um hino da Ferroviária, quando ela ataca, é um perigo na área. Aliás, o Moacir Carlos Júnior trouxe aqui... Salve a Ferroviária. Que é uma coisa linda. Linda. O Doca era bilheteiro aqui no 22, ele era diretor da Ferroviária. Ele disse que um dia ele chegou lá e falou, puta, Aldo... Deu uma complicação, porque quando eu entreguei a meia, o juiz pegou, viu o que tinha lá dentro, jogou no chão, né? Ficou bravo, estou preocupado. Ele falou, mas por que ele jogou no chão? Porque tinha alguma coisa dentro da meia? Ele falou, não, é porque tinha pouco. Não estava satisfeito com a quantidade. Eu acho que falta um pouco disso. Isso, falta disso. A gente pode falar até de romantismo, né? Pode falar que não é uma expressão equivocada. De ter jogado de chuteira de couro e bitinga, por exemplo. Exato, né? de bola de capotão, mas tudo muda, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos. Nós já enfrentamos muitas dificuldades, e vamos enfrentar mais essa, vai dar certo. Tá certo. Cilindro, olha, o que eu poderia dizer, rapaz? Um abraço, inclusive, aqui ao nosso grande jornalista Guilherme Moro, que acabou também de ir no TCC dele da faculdade em Ribeirão Preto. Ele fez um belo trabalho sobre a Ferroviária mais recente, né? Mais recente, não tão histórica assim como essa, mas pegando essa fase da Ferroviária até a SAF, etc e tal. E outro nome que a gente não pode esquecer também, porque sempre esquece, falamos de tantos dos presidentes, daqueles que assumiram também a responsabilidade a partir do momento que a Ferroviária virou empresa, né? O doutor Welson Alves Ferreira Júnior, o Carlos Alberto Salmazo, e todo esse pessoal que está aí enfrentando, o Julião, enfim, todo esse pessoal que a gente realmente não pode esquecer. E não podemos mesmo. Mas, muito obrigado.
São duas palavras muito simples, né? E muito aquém daquilo que eu gostaria de falar, para externar a minha satisfação pessoal e a minha alegria dos campeões da bola e, com certeza, de toda essa audiência extraordinária que gostaria de ver esse bate-papo se prolongar durante muito, muito mais tempo. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, né? Porque você tem uma ação muito atuante de tempo, né? Lá na Uniara, a gente sabe disso. Então, mas muito obrigado. Obrigado pelo médico, obrigado pelo torcedor, Que é isso? Obrigado pelo escritor, obrigado pelo contador de história, mas, sobretudo, muito obrigado pelo amigo. Você sempre foi, não só comigo particularmente, mas com a equipe. Muita coisa ficou para trás, a gente vai ter que voltar em outras ocasiões. Tá bom. Você será sempre bem-vindo aqui. Quem tem que agradecer sou eu, Zé. Não só pelo seu convite, né, de eu estar aqui, mas principalmente por tudo que você representa para a gente, todas as dificuldades, a gente sabe. Você foi o grande baluarte aí da manutenção. Eu não consigo imaginar, naqueles anos difíceis de B1B, vocês ali irradiando a gente. Se a gente ama a Ferroviária, é muito por ter ouvido a sua voz, porque a sua voz é a voz da Ferroviária, né? Então, estar aqui na sua presença é como estar no antigo estádio, onde a gente, perto do placar, tinha uma torneira que quando a gente saía, a gente bebia água ali, né? Outro dia eu estava conversando com a Dilson Marchioli, o Bolacha, ele falou que saudade daquela água. Talvez falte um pouco dessa água hoje, mas você é uma grande lagoa, é um grande rio desta água, né? Você não só bebeu dessa água, como você transmitiu para nós toda a energia que essa água sempre teve, sabe? Essa água do lado do placar. Tanto nos momentos tristes quanto nos momentos felizes. Mas a Ferroviária, até quando nos momentos tristes, a gente também é um momento feliz, porque ela existe, né? Existe, está aí. E a sua importância na manutenção dessa coisa não é por estar na sua presença, sempre que eu estou com outras pessoas eu falo. Você e outros, né? Mas principalmente você sabe a dificuldade que é manter as coisas todas que aconteceram, e a sua importância na nossa história é muito grande, né? Muito grande, é gigantesca. Então, quem fala obrigado sou eu. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Eu agradeço. Marcelão, um abraço ao Marquinhos, a toda a equipe dos Campeões da Bola. Estamos fechando aqui o nosso podcast, Os Campeões da Bola, há 40 anos. Hoje, para a nossa enorme alegria, como eu já disse, recebendo aqui o professor, doutor e torcedor da Ferroviária, escritor, enfim, Luiz Marcelo Inácio Cirino. A gente vai ter outras entrevistas na semana que vem. Obrigado, de coração mesmo, e tchau, gente.